Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. Espero que você tenha visto, né, doutor? O programa de ontem. Para nós é uma satisfação, uma alegria, um prazer estar na sua casa, você abrir a sua casa, o seu escritório, enfim, né, para que nós possamos estar aqui compartilhando essas palavras junto com você, meu amigo, minha amiga. E nós estamos falando, né, o nosso assunto, né, doutor, quando nós lemos ontem, conforme Paulo disse, olha, não me desgosta escrever novamente, não, pelo contrário, né? É segurança para vós outros. Então nós estamos sempre tentando passar, porque o nosso encargo forte, meu amigo, minha amiga, é quanto ao evangelho do reino. E será pregado este evangelho do reino para todas as nações, então virá o fim. Sim. E, muito embora sendo nós aqui dois batatinhas, não temos pretensão alguma de nada, pelo contrário. Mas nós sabemos que muitos amados irmãos e muitos irmãos proeminentes nessa terra toda, estão pregando esse evangelho. Sim, claro. Não é? Que por um lado é o evangelho da unidade do corpo de Cristo. Sim. O evangelho de, olha, irmãos, irmã, vamos deixar de lado vamos deixar tudo de lado, todas as coisas que não conduzem à unidade, não conduzem à fé, vamos deixar de lado. Ah, o sujeito crê dessa maneira, o outro crê daquela outra maneira. O importante é nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Essa, né, um único Deus em três formas, né, em três maneiras de atuação. Né? O Pai projetou tudo, o Filho executou e o Espírito nos faz entender tudo isso, né? Toda essa obra maravilhosa. Mas os três existem nas mesmas condições. Os três são um único Deus em três maneiras, vamos dizer assim, né, doutor? Não tem como... Mas então é isso. Agora, o vocabulário é pobre para isso, né? Nosso vocabulário não alcança essas questões. Mas o fato é o seguinte, é que nós sempre dizemos aqui, enfaticamente também, né, com relação a crer segundo as Escrituras. Sim. Né? Então, o que nós falamos no programa de ontem mostra que um rei chegando, né, equalizando tudo, regularizando tudo, e aí ele chama as nações para si. Né? E aqui em Mateus 16, 27 diz exatamente isso, que nós estamos falando em crer segundo as Escrituras. Então, nós temos que ser tais quais aqueles de Bereia. Lá em Atos fala daqueles de Bereia, Adalto. De Bereia, o que eles faziam? Eles viam, confrontavam coisas espirituais com coisas espirituais, ou seja, Bíblia com Bíblia. Então, Mateus 16, 27 fala assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E esse cada um aqui, meu amigo, minha amiga, ele tem esses três aspectos. Esse cada um judeu, esse cada um da igreja e esse cada um das nações. Bacana. Esse cada um como se diz, né, erga omnes, ou seja, para todas as pessoas, para todos os homens. Sim. Não tem acepção de pessoas nisso, não. Não faz diferenciação disso ou daquele, não. Cada um terá a sua retribuição conforme o que fez, certo? Claro. Então, o que nós estamos lendo agora, voltando lá em Mateus 25, né? 25. Qual que é o... Nós lemos o 40, né? Isso, 40, agora 41 em diante, né? Olha lá. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntaram, Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, ou enfermo, ou preso, e não te assistimos? Então lhes dirá, em verdade vos digo, sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Você quer comentar um pouco mais, Adalto, nessa questão? Quero. Então, amigo, isso nós estamos falando aqui, eu quero repetir de novo. Então ele falou
A Bíblia diz, a Bíblia é assim mesmo. Judeu, igreja, nações. Entre esses três povos, diferencia-se o tratamento, segundo aquilo que você vê nas obras que eu fiz. Vamos agora fechar um negócio aqui. Para salvação, regeneração, né, o reino dos céus, fazer parte de Deus, tem que nascer de novo. Isso não depende de obra, não. Isso não depende de obra nenhuma, ok? É assim que funciona? Não depende de obra. Crê com o coração. O coração, conversa com a boca, está salvo. Então, para a igreja, é uma outra sensação, uma outra tratamento para fazer. Então, essas nações aqui, então é o seguinte, vou repetir aqui, falamos no bloco passado. Nos últimos anos dessa dispensação, os 7 anos, os últimos 3 anos e meio dos 7 anos finais, a terra vai ser um caos. Então, realmente, uma perseguição total. E o anticristo é um governo, ele é um estadista europeu, e de algumas nações lá que a gente mais ou menos sabe de onde vem. E ele vai resolver o problema do mundo todo, mas depois ele vai dizer quem ele é. Então ele vai perseguir cristãos e judeus. Muito. Sempre aconteceu, sempre foi assim, então vai ter mais uma vez. A partir daí, amigo, então falamos aqui no bloco passado que os cristãos não vão poder comer, não vão poder beber. Porque não tem a senha, o 666, sabe, a senha da besta. Então o que vai fazer? Aí as pessoas boas aí vai ajudar os irmãos a comer e beber nesses 3 anos e meio. Aí entra isso aqui. Quando o senhor vier julgar, olha, você me fez um bem. Não estou lembrado. Você lembra que você levou um irmão, um filho de Deus, um meu filho lá para sua casa e cuidou dele? Você lembra disso? Que você deu comida, deu roupa, escondeu ele lá, você lembra disso? Pois é, então pode vir para cá aqui. Então essa é para as nações. E outro irmão, irmã, amigo e amiga. Quando terminar essa dispensação, dispensação do reino, a Nova Jerusalém, as nações continuam. As nações continuam. Está na Bíblia. Porque nós temos ainda uma coisa que o mundo vai acabar, explodir tudo no capitelado, certo? E vai para o lado do inferno e nós para o céu. Para começar, é o reino dos céus na terra. Sim. E as nações continuam, as coisas continuam. Jesus veio para a terra, essa terra vai virar novo céu e nova terra. Amigo, nova terra. Então, como isso? Então, é aqui. Isso diz a Bíblia. Então, nós estamos tentando dar para você os pontos cruciais para você ficar bem entendido da coisa. Nós aplicamos isso aqui, abrete ovelha, certo? Aplicamos muitas coisas. Podemos aplicar para uma pregação qualquer, mas isso aqui é direto para isso aqui. Resumindo, irmão, irmã, amigo e amiga, tudo isso aqui que falamos, você já está chegando ou não, vai demorar muito, daqui 500 anos, daqui 200 anos, 100 anos, não. Falamos no ano passado, Mateus 24, essa geração agora, a nossa, do Estado de Israel, que a figueira brota, vou repetir hoje, 1948. 2018 são 70 anos do Estado de Israel. 2018 e 28, 80 anos do Estado de Israel. E a Bíblia diz para nós, quando a figueira brotar, olha para cima que tudo vai acontecer. E não passa nada, como é que fala lá? Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então essa geração, essa agora, vai fechar nessa geração. É com você mesmo que eu estou falando. É com você. Nós estamos em 2016. Sim. 2018, 70 anos. 2018, 80 anos. O Salmo 90 fala que uma geração é 70, 80 anos. E a média mundial de vida, o que é? 73 anos e meio. Olha para você ver. Na ONU, para você ver, 70 anos e meio. Então, é uma média. Então, amigo, acorda. Queremos chamar a sua atenção, não estamos aqui passando medo de ninguém. Ainda dá para fazer muita coisa ainda. Só você querer. Sem dúvida. Só você, Senhor. Eles falaram lá e é isso mesmo. Eu quero me redimir, eu quero me voltar, eu quero... Dá para me aceitar? Dá. Arrepender, meu amigo, dos pecados, dos nossos erros. Arrepender é assumir. Né, Enio?
Sem dúvida. Não é arrancar o cabelo da cabeça, não é, chorar, lamentar. Às vezes tem coisa que a gente chora, tanta besteira que a gente fez, que eu fiz, que eu até, meu Deus, o que eu fui arrumar? Eu hoje chego assim, mas assuma quem você é. Assuma que você não é nada, que eu não sou nada, que eu sou um zero à esquerda. Nós somos zero à esquerda. A minha justiça, amigo, a sua justiça, a nossa justiça, Enio, é nada. É nada. Um trapo de imundícia. É nada. Então, amigo, assuma quem você é, que você é um pecador. Assuma quem você é e assuma Jesus Cristo. Sim. Duas coisas. Eu sou assim. Então, o que eu faço agora? Jesus. O que eu faço com Jesus? Recebe Jesus como seu Salvador. Confessa o nome dele. Amém. Aceite-o. Confessa o nome dele. É isso. Amigo, só isso. Não precisa muita coisa. Vou fazer um intervalo. Eu volto daqui a pouco para continuar o assunto. Ok? Amém. Olá, estamos começando o segundo bloco do seu programa Café com Deus. Eu espero que você esteja aí atento, né, Adalto? Atento. Esperamos que você esteja... Não é fácil, hein? Não é fácil, não. Amigo, não é fácil, viu? Bastante atento. Sei que está difícil para você, mas não é fácil mesmo, não. A nossa empreitada aqui não é brincadeira, Falar não. essas palavras é difícil. Não obstante a nossa grande alegria e satisfação em poder falar com você e a sua lealdade, fidelidade está aí nos ouvindo, esperamos que você entenda que é o que, né? Que é Sim, mais, sim. E mais do que isso, que você beba essas palavras, que essas palavras sejam uma nutrição para o seu espírito, para que você possa, dia a dia, momento a momento, alcançar os seus objetivos cristãos, os seus objetivos espirituais, né? Porque a nossa vida também, por outro lado, é feita de objetivos e metas, né, Adalto? Sim, claro. Então, aqui nós falamos lá, acho que no programa de ontem, nós falamos, acho que no segundo bloco do programa de ontem, quanto à questão, Paulo fala isso, né, de repetirmos toda aquela situação de novo, para que as pessoas entendam. Paulo diz assim, olha, não me desgosta e é segurança para vós outros. Uhum. E aqui em Filipenses 3:2 diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. 3 povos, três... Certo? Então, nós temos aqui 3 povos. De novo, nós falamos desde o início lá que nós estamos dando o foco em cada um desses povos. O povo judeu, o povo igreja e o povo gentio. Então, aqui ele fala assim, acautelai-vos dos cães. Na verdade, os cães aqui, nós poderíamos dizer que os cães são os cabritos. Os cabritos. Aqueles que não creram em Jesus como seu Senhor e Salvador e muito menos, e têm ódio, raiva daqueles que professam a Deus. E não faz nada para ninguém. Não faz nada para ninguém e querem saber são os materialistas, os modernistas materialistas de hoje. Sim. Depois nós temos aqui acautelai-vos dos maus obreiros. Aí ele está falando com a igreja. Na igreja hoje, infelizmente, nesse período em que nós vivemos, que é o período da igreja em Laodiceia, a opinião do povo, nós temos muitos maus obreiros. Aqueles obreiros que acham que a Bíblia não precisa ser respeitada, a Bíblia precisa ser interpretada da maneira de cada um, principalmente quando a questão é financeira. Então começam essas interpretações, são maus obreiros, são salvos? São cristãos? São, mas são maus obreiros que naquele dia vão se deparar no tribunal de Cristo e aí o Senhor vai dar a cada um segundo as suas obras. Então não se preocupe com ele não, prossiga o seu caminho, meu amigo, minha amiga, prossiga o seu caminho. Se você porventura teve alguma dificuldade com algum líder, nessas circunstâncias que nós estamos dizendo aqui, respeite o líder, não fale nada, deixe Deus fazer o que precisa ser feito. Quanto a você, siga, sabe? Prossegue. Se você achou que ali é um lugar que trouxe dificuldade para você, procure um lugar. Se você quiser estar conosco, procure um lugar que você possa ser acolhida, você ser acolhido e que você possa também exercer e exercitar os seus dons, tá? Não fique em casa achando que isso é o melhor para você, porque isso não é o melhor. E depois nós temos aqui o acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí, quem circunciso só é judeu, não tem outro povo na terra que é circunciso. Então, acautelai-vos. Então, nós estamos falando desses 3 povos. É isso, Adão? É isso aí.
Então, falamos os três povos, tratamentos diferentes para os três povos. E é assim que Deus faz, né? A gente sempre fala que Deus, a teologia, a teocracia, Deus trata os diferentes. É isso mesmo. A democracia, todos são iguais. Todos são iguais. Mas a teocracia, diferente. Deus aplicar a Bíblia. É uma coisa que nós precisamos aprender, amigo. Não aplicar a Bíblia para a pessoa que não... As nações. Sim, é um livro de princípios. Eu falo para todo mundo. Sem dúvida. Mas se você querer que a pessoa viva isso aqui, não precisa. Para começar, um dia Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos é o seguinte: se você não nascer de novo, não vou nem conversar. Quem não nascer de novo, não vou nem falar do reino de Deus, não vai entender. Primeira coisa que precisa fazer é nascer de novo. Quando nasce de novo, a luz brilha, você começa a entender as coisas. Mas, meu amigo, se seu amigo lá, sua amiga, seu irmão, sua irmã, seu pai, seu tio, ora por ele, para ela, põe de molho o coração dele e o dela, para que o Espírito Santo entra no coração dele e ilumina. A partir daí, gente, olha, o meu não estava vendo. Isso não, amigo, você pode explicar. Ele pode até entender, mas não vai conhecer e ver para ser visto. Saulo, o Ana falou no programa de ontem, o Saulo, o ex-Paulo, o ex-Paulo, que era o Saulo, ele fazia as coisas, ele não era um do Estado Islâmico, não. Ele era do judaísmo, uma pessoa que tinha, de Deus, que tinha na mão o Velho Testamento inteiro. Ele perseguia os irmãos, matava os irmãos. Porque não gostava? Não, ele era fiel ao que ele viu. O que fez Paulo mudar de rota? A luz. Regeneração. Deus, a luz, meu amigo Luz. Uma grande luz apareceu para Saulo. O Ana falou ontem: Saulo, o que você está fazendo, rapaz? Por que você me persegues? A luz clareou e ele falou assim: gente, de lá para cá, de perseguidor, virou a ser perseguido. Então, amigo, passa pela luz. Primeira coisa na Bíblia, Gênesis 1, haja luz. Amém, isso mesmo. Primeira coisa, amigo, haja luz. Estamos tentando falar para você um tanto de coisa aqui. Primeira coisa, você vai diante de Deus: Senhor, me ilumina o meu coração. Senhor, eu quero luz. Não tenta entender isso aqui com a sua cabeça. Não tem jeito, não é impossível. Senhor, eu preciso de luz. Quando a luz chega, amigo e amiga, as coisas mudam. Você muda de postura, muda de direção, muda um tanto de coisa. Então, precisamos de luz. Então estamos falando para vocês aqui, esses três povos. Agora eu quero voltar um pouquinho em Mateus, capítulo 21. Eu li ontem, semana passada, no capítulo 21 mesmo, que Jesus amaldiçoou a figueira, que é o Estado de Israel. Eu falei no programa de ontem das nações. Agora eu vou voltar um pouquinho para o Estado de Israel novamente. Que Jesus era judeu, veio para os judeus, veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Ele veio primeiro para os judeus, e os judeus não reconheceram. Então, deixa de lado e trabalha com a gente. O capítulo 21 de Mateus, o verso 33, você tem Bíblia aí? Fala assim, aí Jesus contando as parábolas, ele fala mais uma aqui. Atentai noutra parábola: havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de sua sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou aos seus lavradores. Depois de algum tempo, ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos que lhe tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram um a outro e apedrejaram. Enviou outros, versículo 36, ainda outros servos em maior número, e trataram da mesma sorte. E por último, enviou o seu próprio filho, dizendo: meu filho deve respeitar. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram: esse é o herdeiro, não vou matar então, porque senão não vai sobrar para nós. Isso mesmo. Resumindo aqui, Israel, veio profeta, veio sacerdote, veio gente, olha aqui, matou tudo, picou tudo, não acertou ninguém. E veio o filho, que é Jesus. Quando Jesus veio e falou assim: eu sou filho de Deus, agora que vou matar esse cara, vou matar esse cara. Foi morto fora da vinha. Foi morto fora da vinha. Fora da porta. Fora da porta. Então esse capítulo aqui é para eles. Eu posso aplicar para mim.
Então aí ele está falando uma palavra para eles, então Deus deixa os judeus de lado por enquanto e chama outra turma. Aí graças a Deus me chamou. Chamou cada um de nós, né? Você que está aí me assistindo, certo? O capítulo 22 aqui está falando de novo, 22 fala aqui das parábolas das bodas. Mesma coisa, eu fiz uma festa, chamei todo mundo para comer comigo. Vem ninguém. Vem ninguém, mas não apareceu ninguém. Não foi assim com Jesus? Aí ele falou assim, olha... aí ele falou assim, então é o seguinte, verso 22, capítulo 22, verso 19. E depois para as encruzilhadas, os caminhos, e convida para as bodas, tudo que vocês acharem na frente. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta dos enviados. Então aqui ele chamou os gentios, que somos nós. Sim. Aí começa a história da igreja. Então ele passa judeus para a igreja. E aí chamou a turma toda, eu e você, graças a Deus pela pisada de bola dos judeus, não é isso? Isso mesmo. Eu fui incluído e você foi incluído. Então, amigo, o ponto fala que achou uma pessoa lá entre nós que não tinha veste nupcial. Quando fala de roupa, de veste, fala de postura, de obras, de grande coisa, não é isso? Como é que esse cara viveu a vida dele? Como é que eu, como igreja, vivi? Vivi totalmente enrolado. Amigo, essa é a história deles, é a história nossa. E nós vamos ter que voltar amanhã ainda. Acabou o programa? Acabou o programa, né? É o seguinte, o tempo nosso é meio curtinho aqui, não dá para gente falar muita coisa. Você promete que amanhã vai estar conosco? Nós vamos continuar o assunto. Isso mesmo. Quem Isso mesmo. Deus te abençoe. Amém. Fique aí. Amanhã você liga no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá e Deus te abençoe. Amém.